tudo bacana? No vídeo de hoje vamos falar sobre a internet. E para isso contaremos com a ajuda de alguns amigos youtubers, que são eles. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? E aí, seus putos! Achou que não ia ter choque de cultura falando de internet? Achou errado, otário! Sobre a internet vocês saberão sua origem, aspectos positivos e negativos, A internet no Brasil, suas curiosidades. como funciona. Oi galera, eu sou a Raquel, uma das integrantes do canal, e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da internet para vocês. Então galera, na década de 50 foram inventados os primeiros computadores. Eles existiam apenas em laboratórios e só funcionavam com uma tarefa por vez, ou seja, o chamado processamento em lote. Como os computadores foram se tornando cada vez maiores, eles precisavam ser armazenados em quartos refrigerados, e isso impossibilitava que os cientistas trabalhassem com eles diretamente. O ano de 1969 foi marcado por uma grande mudança nesse meio. Nos Estados Unidos, foi desenvolvida uma rede que interligava esses computadores. Ela foi chamada de ARPANET. Naquele ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo em Stanford o primeiro e-mail da história. Neste mesmo ano, o mundo vivia o auge da Guerra Fria, uma época em que a comunicação e a transmissão de informação passam a ser um fator estratégico na política mundial. Então, a ARPANET, que pertencia ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi utilizada para que a comunicação entre militares e cientistas norte-americanos persistisse, mesmo se houvesse um bombardeio. A ARPANET teve seu acesso limitado. Apenas as grandes universidades e laboratórios estadunidenses tiveram acesso a ela. A partir dos anos 70, que foi permitido o acesso por outras universidades fora dos Estados Unidos, como a Holanda, a Dinamarca e na Suécia. Pesquisadores começaram a estudar como o crescimento e suas opções alteravam o modo como usavam a internet. Em 1989, no laboratório CERN, na Suíça, surgiu então a World Wide Web, ou WWW como conhecemos. Ela foi criada por Tim Berners-Lee. Essa rede funcionava como um integrador de informações que permite o acesso de forma simples e consistente em diferentes plataformas. O sistema de localização de arquivos permite que cada informação tenha um endereço único e possa ser encontrada por qualquer usuário da rede. Desde então, começou a ser utilizado o nome Internet e seu uso comercial foi liberado. Foi no ano 1990 que a internet começa a tomar forma com a ajuda de Robert Cailliau. Ele reformulou e formalizou o sistema, despertando o interesse de universidades que utilizavam os outros formatos de rede. Tim Berners também desenvolveu algumas das bases do sistema de navegação por cliques, as chamadas siglas HTTP e HTML. A partir daí, a internet tem se expandido cada vez mais. Porém, ainda não são muitos os privilegiados por essa tecnologia. De acordo com o Relatório Internacional do Trabalho, a maioria dos usuários estão nos países mais industrializados. Estados Unidos e Canadá correspondem por 57% do total. A internet foi popularizada definitivamente, e redes mais modernas começaram a ser criadas com o objetivo de interligar serviços já existentes, aumentando assim a comunicação dos usuários desses serviços. De 1993, a internet passa a ser pública. Universidades, laboratórios e centros militares não eram mais os únicos privilegiados com essa rede. Com isso, houve um crescimento desenfreado da rede e deu origem a um fenômeno chamado bolha da internet, que gerou a venda de ações de navegadores por preço acima do normal, que causariam futuramente grandes problemas. Então, galerinha, eu vou falar um pouquinho sobre como a internet funciona, quais são os meios que ela chega até você, como envia todos esses dados. Bom, a internet, ela nada mais é do que uma rede de computadores
E só que em vez de ser uma rede local, que é o que a gente consegue fazer numa lan house e tal, não precisa da internet, todos os computadores se ligam e você consegue acessar as informações. É uma rede mundial, então é muito mais fácil, muitos dados enviados ao mesmo tempo. Quando você vai fazer um download de um game ou de algum programa, você acha que vem tudo de um lugar só, mas na verdade esses dados estão espalhados por vários computadores em vários lugares do mundo. Então, quando alguma coisa, você tá baixando um programa e isso demora muito pra baixar, é porque esses dados estão vindo cada um de um lugar, como se fosse um quebra-cabeça muito gigante, entendeu? A internet, ela não chega na sua casa só até o seu celular, só pelo Wi-Fi. É necessário um cabo telefônico, que é aquele que fica na sua casa, conectado lá ao aparelhozinho. Esse cabo manda as informações, todos os dados pra rede da sua rua, do seu bairro. Dessa rede vai lá pra empresa onde você contratou essa internet, e dessa empresa vai para uma central maior. Essas informações são enviadas aos backbones. Os backbones são cabos de rede submarinos que conectam os continentes, ou seja, as informações da internet ela não vem apenas pelo satélite. Precisam desses cabos, não são muitos cabos, porque não precisa de muito para conectar a um continente ao outro, mas é por lá que essas informações chegam aos outros locais. Para essas informações irem até outros PCs, é necessário do TCP/IP. O IP é como se fosse o RG do seu computador. São números solos, assim, que identificam cada computador, que tornam eles únicos, entendeu? Precisa também dos provedores de acesso. Os provedores de acesso, como eu já disse, é a empresa que você contrata, que fazem essas informações chegarem até a sua casa. As informações desses backbones, elas ficam responsáveis, seja por via satélite, via rádio, via telefone. Mas é isso, gente. Bom, a parte final, mas que na verdade não é bem o final, é quando essas informações chegam até o seu celular. Então, vem lá os dados de cada um de um lugar diferente, chega até o seu celular e você acha que encerrou por aí, mas na verdade, no momento que você tá lá já captando essas informações, você já tá enviando outras informações para outro canto. Por exemplo, se você quer você envia dados lá para um site. Só que tem outra pessoa lá na França, lá na Itália, que elas vão passar isso para um CD. É feito novamente todo o processo e fica nesse ciclo. Então é uma coisa muito grande, é uma extensão muito grande. Muitas informações são enviadas por esses cabos, por esses backbones, então não vou aprofundar tanto assim nesse assunto. Mas basicamente para vocês entenderem que não é tão simples como a gente imagina. Muitas informações, muita coisa pra se concentrar num lugar só. Mais uma coisa, gente, os DNS, que são por onde essas informações, esses IPs são enviados, os DNS fazem esse código único de cada computador se tornar uma letra, ou se tornar uma frase, por exemplo, www. Alguma coisa. Pra ficar mais fácil de entrar na nossa mente, na nossa cabeça, pra gente lembrar do que a gente precisa, entendeu? Ou seja, www, muita gente não sabe, significa Wide World Web. Wide World Web é como se fosse uma teia mundial. Bom, galerinha, é isso. E eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa se ficou um pouco confuso, mas é isso, tá bem? Fala, rapaziada, beleza? Vou falar um pouco sobre a internet no Brasil. A internet no Brasil surgiu no final da década de 80. E ela surgiu, na verdade, no Brasil com a necessidade de troca de informações entre os universitários. Mas a real é que a gente só teve o nosso primeiro provedor no final da década de 90. Isso é uma bela informação. Deixa eu pensar o que eu vou falar agora. E ainda falando sobre provedores, os provedores principais aqui no Brasil são Claro, Oi, TIM e Vivo. Você já deve ter ouvido falar de algum desses e deve ter passado muita raiva com um desses, na verdade. Então, gente, eu vou apresentar pra vocês sobre as curiosidades da internet. E pra isso eu separei 5 que eu achei topíssimas, que vocês irão gostar. A primeira curiosidade é que, por mais que pareça que todos tenham internet, apenas 40% da população mundial tem uso da internet. E todas essas pessoas têm pelo menos uma rede social e a usa ativamente. Gente, a segunda curiosidade é que
por mais que sejam poucas pessoas que usam a internet, nem todo mundo sabe usar corretamente. Temos o exemplo do nosso professor Coxa, que desinstalou o WhatsApp sem querer. Ai, que burro! Que burrinho! Mas com o tempo ele aprende. A China tem hospitais especializados na internação e tratamento de pessoas que são viciadas em internet. Então, por mais que você manje da internet, nem sempre isso significa que você saiba usar corretamente, porque o exagero nunca é bom, gente. Essas duas últimas curiosidades é pra você que quer ir embora do país e que tá em dúvida de qual lugar ir. Temos 2 lugares excelentes, que é a Finlândia e a Coreia do Sul. A primeira curiosidade sobre esses países é que a Finlândia, desde 2010, distribui internet gratuitamente para sua população, porque eles passaram a considerar a internet um direito do cidadão. E sobre a Coreia do Sul, temos como curiosidade que ela fornece a melhor conexão de internet do mundo. Então, tipo, se você quer estar conectado com classe, vá para a Coreia do Sul. E para rebater essa curiosidade, a pior internet tá na Líbia. Então, não vão pra Líbia. Beijo. Beijo. Fica com Deus até... Bom, então, eu e a Nicole iremos falar agora sobre a internet nos dias atuais. A internet ela tem uma grande função de encurtar o tempo e o espaço. O encurtamento desse tempo pode ser exemplificado pelo envio de cartas, que antes demoravam meses até chegarem aos seus destinatários. E hoje, através do WhatsApp, do Messenger ou até mesmo pelo próprio SMS do celular, demoram questões de segundos. Já o espaço, a gente pode ver, andar ao redor do mundo usando o Google Street View. A gente pode ver a Torre Eiffel, a gente pode ver o Cristo Redentor, e entre outros monumentos que não conseguiríamos ver na vida real, mas que temos a possibilidade de enxergá-los. E isso antes não era possível. Outro exemplo para encurtamento da distância é quando, por exemplo, um dia a mãe chegou e falou assim: tá muito fácil para vocês nessa época. Porque quando eu era criança, tinha que andar vários quilômetros para chegar à biblioteca. Isso é graças à internet. Graças a ela, podemos entrar pelo nosso celular, pelo computador, e não precisaremos sair de casa para ir até a biblioteca e pesquisar em vários livros. A internet também pode ser usada para trabalho, comercialização, comunicação, entretenimento, a educação, e esses são os vários aspectos positivos dela. A criação da internet também foi considerada a maior depois da televisão em 1950, porque ela de fato conseguiu aproximar as culturas das pessoas e levar informação bem mais rápido e bem mais ágil para o redor do mundo. Alguns aspectos negativos da internet também são exemplificados pelo cyberbullying, que é o bullying praticado na internet, e é muito perigoso porque ele pode ser a causa de depressão nas outras pessoas. E também pelo escapismo das crianças, e não somente as crianças, como adolescentes e adultos, ao usar o celular. Elas vão ficar presas somente naquele mundo que elas criaram e não vão conhecer o mundo real, o que está à volta delas. Outra parte negativa da internet é que nós só conhecemos a ponta dela, conhecida também como a internet da superfície. Então podemos comparar a internet com um iceberg. A ponta dele em cima da água é a internet que nós conhecemos e lidamos todos os dias. A parte de baixo é chamada de Deep Web, que também tem suas camadas. É onde há negociações de armas pesadas, drogas pesadas, tráfico de órgãos, segredos dos governos. Também há prostituição e vídeos muito bizarros que são compartilhados. Zoofilia também, pedofilia. É um lugar sem regras e é muito perigoso para quem não sabe lidar com isso entrar nessa Deep Web, porque também tem muitos hackers lá que podem pegar suas informações bancárias, informação de onde você mora e muito mais.
E ficamos por aqui, o nosso vídeo sobre a internet. Terão mais no canal e não serão tão sérios quanto esse. Aguardem. Achou que eu não ia voltar, otário? Eu não vou deixar você sair desse vídeo sem deixar seu like e se inscrever, porque hoje o jovem tem tudo fácil. O jovem vai e assiste a coisa e não deixa nem o seu like, é tudo de graça. Então deixa seu like, se inscreve no canal, que vai vir muito vídeo bom pela frente, hein?